Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear, onde hoje nós vamos para a primeira parte de uma aula que eu dividi em duas, de sistemas de equações lineares. Como nós dissemos na aula de origem, né, na aula zero, digamos assim, os zero naturalistas vão pegar no meu pé agora, nós dissemos que um dos problemas, ou talvez o maior problema que a álgebra linear se propõe a resolver, é o estudo de equações lineares. Tudo que a gente constrói, daqui a pouco a gente vai ver outros conceitos importantíssimos vindo à tona, melhor dizendo, nascem da tentativa de obter respostas para sistemas de equações lineares. É claro que essas ferramentas ganham corpo próprio e começam a responder outras perguntas também, mas inicialmente é isso. Então é importante para a gente compreender o que é um sistema de equações lineares e como que o estudo de matrizes que nós fizemos anteriormente, pode ajudar na compreensão e na enunciação, digamos assim, dos resultados principais que nós vamos estudar. Então vamos colocar os ingredientes na mesa. A gente vai trabalhar então um corpo arbitrário. É claro que o caso clássico é quando a gente trabalha no corpo dos reais, mas a gente vai trabalhar num corpo arbitrário. Então seja cá um corpo. E Mn números naturais que vão determinar, entre aspas, as dimensões do sistema, né? Quantas equações e quantas incógnitas. M vai ser o número, pelo menos na apresentação que eu vou colocar agora, vai denotar o número de equações, e N de navio vai denotar a quantidade de incógnitas. Então a gente define formalmente o que é um sistema de equações lineares. Então, um sistema de equações lineares, M por N, sobre o corpo K, são equações desse tipo aqui, ó. Do tipo, é muito comum a gente denotar o sistema assim, ó. A gente coloca a primeira equação, A11x1 até A1nxn, certo? Igual a um certo B1. Depois vem a segunda equação, A21x2 até A2nxn. Não necessariamente precisa ter uma segunda equação, tá? A gente pode trabalhar, por exemplo, uma equação linear sozinha pode ser vista como um sistema de equações lineares com uma equação só, não tem problema. Até chegar numa última equação, AM1x1 até AMnxn, isso igual a um certo BM, onde esses elementos A's e os B's estão no corpo K, tá? Então, onde A e J pertence a K, deixa eu colocar os dois logo, né? A e J e o BI pertencem a K, isso para todo I de 1 até M. Quando o I varia, você está variando nas linhas desse sistema, ou nas equações desse sistema. E para todo J, de 1 até N. Certo? Então, assim, observe que os coeficientes, nesses números A e J, por exemplo, vão ser chamados de coeficientes do sistema linear. Deixa eu colocar aqui, ó, só para a gente identificar os nomes bonitinhos. Isso daqui é chamado, esses números, coeficientes do sistema linear. Aí com o tempo a gente não vai ficar falando mais sistemas de equações lineares. A gente já vai entender que está implícito o fato de estarmos trabalhando com equações. Então, sistemas de equações lineares, a gente passa a falar simplesmente de sistemas lineares. E esses termos B's aqui são chamados termos independentes. Os termos que estão do outro lado da equação, digamos assim, das equações, né? Então, esses aqui são chamados termos independentes. Aí vocês vão observar que nesses coeficientes a gente usou dois índices, né? Eu usei um índice para a linha e um índice para assim, em qual equação ele está, e um índice que determina, que ajuda a localizar qual incógnita ele está acompanhando, certo? E a razão da gente usar dois índices é que poderia faltar, assim, a gente poderia começar escrevendo um sistema linear assim, ó, deixa eu jogar desse lado. Uma primeira equação com a letra A nxn, até, sei lá, igual a um certo B. Aí depois a gente poderia colocar uma segunda letra aqui, ó, B1x1 até Bnxn, igual a um certo C, e por aí vai. Só que
a quantidade de letras que nós temos no nosso alfabeto é finito. É finito e é pequeno, né? Nós temos 26 letras no nosso alfabeto quando você inclui quando você inclui W, Y e K. Então, assim, se a gente tivesse um sistema com mais do que 26 equações, a gente não teríamos mais letras do nosso alfabeto para conseguir identificar as equações desse sistema. A gente teria que apelar para um outro alfabeto, sei lá, para o alfabeto grego, mas que também tem um número baixo de caracteres, né? E mesmo que fosse um número grande, a gente teria que trabalhar com sistemas lineares só até essa quantidade de equações. Aí tem o alfabeto cirílico e tal. Se você juntar todos os alfabetos já feitos na Terra, em toda a história da humanidade, provavelmente vai dar um número bem grande de símbolos. Porém, ainda vai ser finito. Então, assim, a partir desse número muito grande que existe de caracteres na Terra, a partir dele a gente não poderia mais estudar, então, sistemas de equações com mais equações do que esse número. Então, por isso que, ao invés de usar letras diferentes aqui para os coeficientes, a gente acrescenta um índice, porque esse índice pode ser indexado por números naturais, e eu sei que eu tenho infinitos números naturais. Então, já que eu tenho infinitos números naturais, isso vai dar conta de qualquer sistema linear com uma quantidade finita de equações, porque eu tenho um cardápio de infinitos números para eu indexar as equações. Então, por isso que a gente usa dois índices aqui. A gente usa um primeiro índice para... Aí é uma convenção, até mesmo baseado um pouco na convenção que nós fizemos sobre matrizes, né? O primeiro índice vai localizar em qual equação esse coeficiente está, e o segundo índice vai ajudar a localizar a qual incógnita ele está acompanhando. Ele é acompanhante. Tá? Então acho que vale a pena até mesmo... eu estou falando incógnita aqui, mas vamos definir, né? Então é bom identificar isso. Os termos x1, os símbolos, são símbolos que não representam nada a princípio. Tá? Como o próprio nome diz, incógnita, quando você vai olhar a etimologia da palavra, significa meio que desconhecido. Né? Então, x1 até xn são símbolos que não têm significado ainda. x1 até xn... Deixa eu tirar esses parênteses aqui, porque vai ficar parecendo que é um vetor, né? E não é isso por enquanto. x1 até xn são símbolos que eu estou usando apenas por uma questão de posição, tá? Que denotam posições nesses sistemas lineares, chamados incógnitas. Ótimo. Então isso é só mesmo para a gente tornar definido todos os termos que nós estamos usando. E aí, não faz sentido a gente falar de um sistema de equações lineares se a gente não falar do que é uma solução de um sistema de equações lineares. Porque o que a gente quer, na verdade, é a partir de um sistema desses, estudar o que nós vamos chamar de conjunto-solução, ou seja, o conjunto formado pelos elementos que são solução desse sistema linear. Então, por exemplo, quando você estudou isso daqui sobre o corpo dos reais, em alguns exemplos, o que é uma solução de um sistema linear? Por exemplo, se você tem um sistema linear como esse daqui, uma solução para esse sistema é se você, ainda falando nos números reais, é se você conseguir encontrar n números reais, de modo que ao substituir as incógnitas correspondentes pelos números reais correspondentes nas posições corretas, as igualdades que você vai obter a partir dessa expressão sejam igualdades verdadeiras. Ao substituir as incógnitas por valores conhecidos, se você olha para a igualdade obtida, se você consegue olhar para ela e afirmar que essa igualdade obtida ela é verdadeira, ela é satisfeita, então você diz que essa lista de n números reais, se você estiver no caso real, vai ser uma solução para esse sistema linear. Como aqui a gente está sobre um corpo qualquer, a gente pode trabalhar no produto cartesiano do corpo K com ele mesmo, n vezes, ou também numa matriz com n linhas e uma só coluna com esses elementos, identificando as posições que esses caras vão entrar nas equações, de modo que isso torne as equações verdadeiras. Então, para eu falar um pouquinho mais, de maneira um pouco mais precisa e menos confusa, é interessante que a gente escreva isso então, né? Eu acho que escrever aqui vai tornar as coisas mais claras. Então, uma definição aqui em cima dessas notações que nós estabelecemos, um elemento que eu vou chamar aqui de α1 até αn. Isso é uma n-upla no produto cartesiano do K com ele mesmo. Tá? Um elemento dessa forma é chamado solução. Deixa eu chamar esse sistema, vou dar um nome para esse sistema linear, chamar de estrela. Então, só para eu me referir a ele. Uma solução de estrela se
Ao substituir, por exemplo, x1 por alfa1, x2 por alfa2, x3 por alfa3 e por aí vai, todas as igualdades sejam satisfeitas. Não é só uma delas, é todas. Tá? Então, uma maneira formal de você dizer isso tudo de uma vez é isso daqui. Ó. Se A e 1, alfa1 até A e N, alfa N, for igual a BI para todo I de 1 até M. Quando eu estou dizendo que isso aqui vale para todo I de 1 até M, eu estou dizendo que todas essas equações são satisfeitas ao substituir as incógnitas por esses termos, nessa ordem, tá? Respeitando a ordem. Então, isso significa uma M-upla de elementos em Kn ser uma solução de estrela. Tá? É claro que a gente poderia também definir assim, ó, uma outra maneira de definir, que para nós vai ser bastante útil, é eu falar de uma solução num espaço de matrizes também. Eu posso dizer também, de maneira análoga, que um elemento dessa forma, alfa1 até alfa n, escrito de modo matricial, no conjunto das matrizes n por 1, certo? Aqui tem n linhas em uma coluna, é solução de estrela se isso daqui acontece. A mesma coisa, né? Se A e 1, alfa 1 até A e N alfa N, isso é igual a BI para todo I de 1 até M. Tá? Então você tem dois ambientes naturais, onde é razoável você pensar na natureza ontológica de soluções de um sistema linear. O mundo, tem dois mundos a princípio que as soluções de um sistema linear podem viver. Eles podem viver, se o sistema é sobre o corpo K, essas soluções podem habitar o produto cartesiano do corpo K com ele mesmo n vezes, ou o espaço de matrizes sobre o corpo K com n linhas em uma coluna. O fato é que no futuro a gente vai estabelecer uma certa equivalência entre esses dois mundos. Por mais que ontologicamente eles possam ser diferentes, tenham naturezas diferentes, mas do ponto de vista algébrico, que nós vamos definir isso mais precisamente um pouco mais à frente, eles se comportam exatamente da mesma forma. Observe que a gente tem uma função canônica, por exemplo, entre esses dois mundos. Né? A gente pode associar esses dois mundos, a gente pode conectar esses dois mundos assim. Ó. Eu pego esse cartesiano e levo nesse espaço de matrizes por meio de uma função canônica. Ó. Eu pego a N-upla alfa 1 até alfa N e associo naturalmente a matriz coluna associada que tem, digamos, os mesmos personagens. Só que ao invés de colocar um do lado do outro, eu vou colocar um em cima do outro. Respeitando essa ordem de cima para baixo, a mesma que está da esquerda para a direita. Tá? No futuro, a gente vai dizer, por exemplo, que isso daqui é um isomorfismo de espaços vetoriais. Então, assim, do ponto de vista da principal estrutura algébrica da álgebra linear, que daqui a pouco a gente vai estudar, que são os espaços vetoriais, do ponto de vista da teoria algébrica definida por essa estrutura, esses dois ambientes são absolutamente indistinguíveis do ponto de vista algébrico, no nosso contexto algébrico aqui. Então, aí, por conta disso, a gente não vai precisar ficar se preocupando com qual a natureza das soluções que a gente vai trabalhar. Só rapidinho, a gente define o conjunto de solução, então, para ficar completinho, né? E aí, finalmente, esse conjunto aqui, ó, fixado aquele sistema, ali em cima, se eu chamar de S, o conjunto formado. Eu vou trabalhar nas matrizes n por 1 por uma questão de conforto, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver por que eu estou escolhendo isso. Então, os elementos da forma alfa 1 até alfa n, eu vou olhar para o conjunto de solução dentro desse espaço de matrizes coluna. Mas você pode definir isso aqui de maneira análoga no espaço no cartesiano do K, né? No Kn, que, por exemplo, no caso do corpo K, é o famoso Rn, né? O famosíssimo Rn. Então, o conjunto de solução, como o próprio nome diz, é o conjunto de todas as soluções possíveis para um sistema linear. Então, são todas as soluções. Então, dizer que é uma solução é dizer isso daqui, né? Alfa I1 até alfa IN é igual a BI para todo I de 1 até N. Esse conjunto é chamado conjunto solução do sistema linear estrela. Certo? Eventualmente esse conjunto pode ser vazio, ele pode ter um elemento, pode ter infinitos, assim, e é isso que a gente vai provar hoje, né? Um resultado clássico que vocês já devem ter visto, para quem teve um pouquinho mais de oportunidade, talvez no ensino médio já tenha ouvido falar disso,
ou num curso mais introdutório de álgebra linear, provavelmente vocês já viram que para um sistema de equações lineares qualquer, ou você não tem solução, que é o famoso sistema impossível, ou você tem uma única solução, que é quando o sistema tradicionalmente é chamado de sistema possível e determinado. Eu não vou ficar usando muito essas terminologias não, tá? Para a gente aqui não é muito útil. Ou quando o sistema tem infinitas soluções. Então assim, ou ele não tem nenhuma, ou ele tem uma, ou ele tem infinitas. É drástico assim mesmo. Não tem como ele ter, por exemplo, só duas soluções distintas e mais nenhuma. Tá? A gente vai ver isso hoje ainda. E aí esse último caso é o que tradicionalmente é chamado de sistema possível e indeterminado, né? Ótimo, então a gente vai ver tudo isso hoje a partir de uma apresentação matricial de um sistema linear. Porque olha só, observe que é um pouco desconfortável você ficar escrevendo essa coisa aqui toda hora escrever esse sistema com essas chaves aqui e tal. Assim, se a gente conseguisse converter essas m equações em algo que conseguisse capturar todas elas numa equação só, seria muito útil. E quando eu defini para vocês o produto de matrizes daquela maneira exótica, que foge um pouco da nossa, digamos, primeira tentativa natural, eu justifiquei a maneira de definir o produto de matriz daquela forma justamente para que a gente pudesse apresentar um sistema linear, um sistema com m equações, com, sei lá, um sistema, por exemplo, com 1 bilhão de equações, a gente associar uma coisa desse sistema, de modo que a gente transforma essas 1 bilhão de equações numa equação só. Claro que vai envolver objetos de uma natureza diferente. Não é que você, dessas uma bilhões... Gente, que difícil falar isso. Dessas bilhão de equações... Nossa, fica estranho, né? Por exemplo, eu queria falar dessas 10 equações. Dessas 1 bilhão de equações, é isso. Dessas 1 bilhão de equações, não é que a gente vai descartar a maioria e ficar com uma delas só. Não. É que nós vamos pegar um objeto que leva em consideração todos os personagens envolvidos dessas 1 bilhão de equações. Esse objeto a gente consegue trabalhar com ele de modo que vai ter uma equação relacionada a ele, que essa uma equação, se for satisfeita, então essas 1 bilhão de equações serão satisfeitas também com a natureza dos elementos do corpo K. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente olha para o sistema acima, se a gente, deixa eu colocar aqui, ó, forma matricial, para ficar organizadinho. Forma matricial do sistema estrela. Tá? Toda vez que eu falar o sistema estrela, é aquele sistema que está fixado lá em cima, um sistema linear arbitrário. Então, forma matricial do sistema estrela. Observe que quando a gente olha para esses coeficientes, isso aqui tem a forma como eles estão dispostos no sistema linear, tem uma cara de matriz, né? Até a forma como a gente escolheu para denotar os coeficientes já fala, rapaz, esse negócio parece com matriz. E é isso mesmo. Tá? Essa matriz aqui, ó, então já vamos começar a definir alguns objetos associados a isso. A matriz que eu obtenho dos coeficientes, que eu vou chamar aqui de A e J, que é essa matriz aqui, ó, para deixar em termos explícitos, A11, A12 até A1N, depois A21, A22, A2N, até o AM1, AM2 até o AMN, é chamada... Observe que cada sistema linear, quando você olha só para o lado esquerdo do sistema linear, ele define naturalmente uma matriz. É só você... Aqui eu esqueci de uma reticência. Né? É só você ignorar as incógnitas e deixar os elementos na mesma posição paradinho ali. Aí você vai lá e cerca eles por colchetes. Pronto, você tem uma matriz agora. Tá. Aí você elimina essas somas aqui também, né? Pega esse sistema aqui, ó. Apaga esses símbolos aqui do meio. Apaga as incógnitas. Apaga essa chave. Apaga tudo. Deixa só os As. Deixa só o A aí, ó. Aí depois que você apagou tudo, você cerca eles com colchetes. Pronto, você tem uma matriz. Então é uma matriz de maneira bem canônica, né? bem natural. Então essa matriz é chamada matriz dos coeficientes do sistema. Aí tem um outro objeto aqui que vai ser importante também, para a gente converter isso daqui numa equação matricial, que é quando eu olho para... Observe que aqui primeiro eu considerei só os coeficientes. Agora a gente pode considerar só os termos independentes, que eu esqueci de uma reticência aqui também, que faz ficar mais bonito, né? Isso. Então eu posso considerar só esses caras. Então essa matriz aqui, ó, essa matriz
que eu vou chamar... Tradicionalmente ela é chamada de um B assim, ó, que é reunir todos esses caras, B1 até BM. Isso é uma matriz aonde? Ela tem M linhas, uma coluna e suas entradas estão no corpo K. Certo? Então essa matriz é chamada matriz dos termos independentes. No futuro a gente vai chamar também de vetor coluna dos termos independentes, porque por enquanto eu estou evitando um pouquinho usar a palavra vetor, porque a gente não definiu esse termo ainda, né? Então isso aqui é chamada matriz dos termos independentes. Beleza. E aí por que é interessante a gente considerar esses dois objetos? É só lembrar de como que a gente definiu o produto de matriz e por que a gente definiu daquela forma. Tá? Quando você olha para esse objeto aqui, ó, fazendo um raciocínio heurístico aqui, observe que quando você pega essa matriz, se você chamar de x um símbolo, tá? Um x, você chamar a matriz das incógnitas, digamos assim, já que x1 até xn são incógnitas, são símbolos que não têm significado. Você pode escolher símbolos que não tem nada a ver com o corpo K só para associar posições. Se isso daqui você considera uma matriz, eu não vou nem colocar aonde que ela está, né? Porque isso aqui são só símbolos mesmo. Mas a ideia é a seguinte, heurística da coisa. Quando você pega essa matriz A12 até A1N, depois A21, A22 até A2N, e por aí vai AM1, AM2 até AMN. Opa, aqui não precisa dessa reticência, está aqui embaixo, aqui no último. Isso, AMN. O que acontece, ó? Eu vou fazer uma coisa que não tem sentido formal aqui, mas é mais para explicar de onde que essas coisas vêm. Então, fingindo que isso daqui tem um sentido formal, x1 até xn não são elementos do corpo K. Tá? Então, por isso que formalmente isso daqui não faz sentido. Mas se nós nos aproveitássemos da estética do produto de matrizes, observe o seguinte, ó. Ao multiplicar esses dois termos, mesmo que isso não tenha sentido formal, mas se você se aproveita da estética do produto de matrizes, caso esses caras pertencessem ao corpo K, o que você iria fazer? Ó? Você iria multiplicar eles assim, ó, o A11 vezes o x1, depois o A12 vezes o x2, por aí vai, né? Até o A1n xn. Na segunda linha você ia fazer a mesma coisa, A21x1 mais A22x2 até A2n xn. Mesmo que esse mais aqui, ó, observe que esse sinal de mais aqui é um sinal formal, ele não tá necessariamente ali denotando uma operação de soma. Tá? Tem uma questão filosófica aqui atrás. Como x1 até xn não são elementos do corpo K, são símbolos, esse sinal de mais aqui também é só um símbolo. Ele não está querendo dizer rigorosamente nada nesse contexto aqui. Tá? Porque o que a gente quer fazer, na verdade, é, no lugar dessas incógnitas, substituir elas por elementos do corpo K. E nessa substituição, a expressão que vai ser obtida a partir dessa substituição, aí ela vai receber um significado de soma. Aí, quando no lugar do x1 até xn eu colocar elementos do corpo K, aqui eu vou estar querendo dizer o produto do corpo K mesmo, e aqui a soma que eu tenho definido no corpo K. Então, isso recebe um significado quando eu substituo a incógnita por elementos do corpo K para ver se isso é solução. Tá? Sem essa substituição, isso daqui são símbolos que estão posicionados estrategicamente para a gente se referir a equações. Certo? Então são só símbolos que nos auxiliam na compreensão daquilo que é uma equação. E para simbolizar um objeto abstrato que eu quero calcular soluções para ele, para esse objeto. Tudo bem? Então, para quem já estudou polinômios, por exemplo, poderiam ser vistos como indeterminadas aqui, alguma coisa que transcende ao corpo K, que não tem relação necessariamente com o corpo K num primeiro momento. Ou se tem, é uma relação transcendente, não é uma relação de dependência, não vai ter dependência nenhuma dos elementos do corpo K. Tá? Então, ao fazer essa heurística da coisa, você chegaria em algo desse tipo. AM1x1, AM2x2, são símbolos aqui. Se aproveitando da estética, AMNXN. Certo? Aí, se aproveitando da relação filosófica de igualdade, que aqui também esse símbolo de igualdade, ele é mais filosófico do que matemático, porque aqui tem um termo que não está nem definido o que é. A gente não sabe a natureza desse termo. Eu coloquei um termo do corpo K do lado de uma incógnita. Não é nem produto isso daqui, só está do lado.
Está simbolizando que quando eu trocar incógnita para alguém do corpo, aí esse do lado vai significar produto. E essa soma é a mesma coisa. Tá? Então esse igual aqui é só esperando o significado. É um igual assim, olha, quando essa equação da esquerda receber algum significado, aí eu vou testar se isso que ela significa é igual ao B, que está do lado direito. B1, B2, por aí vai. Tá? Então, usando essa relação, ou essa ideia heurística da igualdade, informal nesse caso, aqui seria o B1, certo? Aqui seria o B2 até o BM. E isso daqui a gente chamou de B. Agora, essa matriz aqui, ó, é a matriz A matriz dos coeficientes. E essa é o que eu chamei de matriz das incógnitas. Então, observe o seguinte, ó, essas M equações que estão elencadas aqui podem ser traduzidas numa equação desse tipo aqui, ó, AX igual a B. Ó, a matriz A, do lado da matriz das incógnitas, é igual. Esse igual é esperando receber um significado a esse B. Então a gente conseguiu converter aquelas M equações numa única equação matricial, onde eu tenho esse X aqui é uma matriz de incógnitas, o A é a matriz dos coeficientes, que tem um significado mesmo, e a B é uma matriz de termos que estão no corpo K, que são os termos independentes. Certo? E aí, é simples a gente verificar, aqui é trivial mesmo, quando a gente olha, por exemplo, para um termo desse tipo, ó, alfa 1 até alfa n é solução do sistema estrela, aquele sistema lá em cima, com M equações. Isso é verdade, se aqui é formal, tá? Agora isso aqui é um teorema mesmo. Se somente se alfa 1 até alfa n é solução dessa equação, AX igual a B. Ou seja, o que significa ser solução dessa equação é que isso daqui acontece. Ó. A vezes alfa 1 até alfa n, que agora faz sentido, tá? Eu tenho uma matriz A sobre o corpo K, aqui eu tenho uma matriz também sobre o corpo K, com os tamanhos corretos para eu multiplicar, então isso tem um significado formal. A vezes essa matriz resulta, esse igual agora tem um significado, é igualdade de matrizes, então isso é igual a matriz B. É bem simples verificar isso, é muito rápido, porque olha só, dizer que alfa 1 até alfa n é a solução de estrela é dizer que no lugar, aqui ó, se eu colocar no lugar do x1 alfa 1, no lugar do x2 alfa 2 e por aí vai, esse lado esquerdo, que agora é um elemento do corpo K, esse A11 alfa 1 mais A12 alfa 2 até A1n alfa n, isso é igual ao elemento do corpo B1. Então tem uma igualdade agora que faz sentido. Certo? E isso que vale para a primeira equação, vale para todas, porque eu estou dizendo que isso é uma solução do sistema linear. Tá? Então é só você trocar aqui atrás agora, onde tem x por alfa. E aí você verifica rapidamente, muito fácil, que isso daqui ser uma solução desse sistema linear aqui, elencado dessa forma, é rigorosamente equivalente, formalmente agora, não é nada heurístico mais, é formalmente equivalente a dizer que essa mesma matriz é solução dessa equação matricial, de uma equação só que envolvem objetos que conseguem capturar todas as equações do sistema linear. Então a gente pode passar a se referir agora, pessoal, a um sistema linear nesse formato aqui, matricial. Eu posso dizer que isso daqui é o sistema linear estrela, tá? Porque essa equação captura todas aquelas ao mesmo tempo, digamos assim, simultaneamente. Tá? Então, o sistema estrela, a partir de agora, fica até mais simples da gente se comunicar. Pode ser identificado com a equação. Observe que agora é uma só que é matricial. AX igual a B. Então, eu vou dizer que o sistema linear estrela é a própria equação AX igual a B. Então, por isso que daqui para frente eu vou falar assim, ó, seja AX igual a B um sistema linear. Porque essa equação envolve um sistema linear de equações por exemplo, se essa matriz tem M linhas, então o sistema que isso aqui define tem M equações. E se essa matriz A ela tem N colunas, então isso define um sistema linear com M equações e N incógnitas.
Tudo bem? Então, por isso que agora a gente tem uma notação mais compacta e um pouco mais precisa, eu diria até, para a gente começar a estudar profundamente o conjunto de solução de um sistema de equações. Tá? Então, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto de solução, α1 até αn, pertencentes ao espaço de matriz n por 1 sobre k, tal que A vezes α1 até αn é igual a B, isso aqui é rigorosamente, isso é o conjunto de solução, a mesma coisa, por conta exatamente dessa equivalência. Ó. α1 até αn é solução do sistema linear, ou seja, está em S, que é o conjunto de solução, se somente se α1 até αn satisfaz essa equação. Então, o conjunto de solução, aqui não precisa nem ser por definição. O S aqui, entenda como que nós definimos ali em cima. Esse é o conjunto de solução do sistema linear. Agora, é uma conclusão dessa equivalência que S é igual a esse conjunto. Tá? Então, isso daqui é o conjunto de solução de estrela. E também, e equivalentemente, dessa equação matricial, AX igual a B. Certo? Então é assim que a gente vai passar a olhar para um sistema de equações lineares. Aí o conceito de matriz e tudo que a gente já sabe sobre matrizes vai nos ajudar a estudar qualitativamente muita coisa sobre os sistemas lineares. Uma notação importante dentro desse contexto também é o que a gente chama de matriz aumentada do sistema. Tá? A matriz, que eu vou denotar assim, ó, por enquanto, A11 até A1N, é aqui, A21 até A2N, até chegar na AM1 até AMN. E aqui eu costumo só fazer uma separação, aí é um gosto meu, para a última coluna que a gente coloca basicamente os termos independentes. Essa matriz nesse formato, que é basicamente essa matriz aqui, ó, em blocos a gente pode colocar a matriz A aqui, e aqui na última coluna a gente coloca a matriz B. Isso daqui é chamada matriz aumentada do sistema. É a matriz aumentada do sistema. Que agora eu não vou mais ficar escrevendo aquele monte de equações, eu vou falar assim, ó, AX igual a B. Do sistema AX igual a B. Certo? Por que matriz aumentada? É como se você olhasse para esse sistema e deixasse agora só os elementos do corpo K, todos. Então você elimina essas chaves, apaga as incógnitas, apaga o sinal, digamos, os sinais, os símbolos de soma, e apaguem os símbolos de igualdade aqui. Deixa só os caras do corpo e cerca eles por colchetes e passa a ver isso como uma matriz. Tá? Tradicionalmente é assim que a gente resolve sistemas lineares. Para vocês que já viram um primeiro curso de introdução à álgebra linear, é essa matriz que você fica escalonando até chegar num ponto em que ela está na forma escalonada ou mesmo reduzida, e aí com isso você chega num sistema linear que é mais simples de ser estudado, que é equivalente, a gente vai ver isso hoje, e aí você consegue obter o conjunto de solução de maneira mais simples. E aí tem uma classe especial de sistemas lineares que para nós são importantíssimos, que nós chamamos de sistemas lineares homogêneos. Quais são? O que é um sistema linear homogêneo? Então, a gente vai dizer, nesse mesmo contexto, né, se eu pegar, por exemplo, uma matriz A, M por N, sobre um corpo, que é o corpo K, que está fixado a notação lá em cima, né, e B, uma matriz de termos independentes, nós vamos dizer que esse sistema aqui, ó, AX igual a B, é homogêneo se esse B, dado pelos termos independentes, é a matriz nula. Tá? Isso aqui é a matriz nula M por 1. Ou seja, isso basicamente é dizer, pessoal, que aqui no sistema linear, todos os termos independentes são iguais a zero. São iguais a zero. Então, assim, um sistema linear homogêneo ele tem esse formato aqui, então. Ó, AX, a gente para não ficar carregando muita anotação, eu não vou colocar zero das matrizes M por 1K, não. Tá? Vou colocar simplesmente AX igual a zero. Esse zero aqui do lado direito tem o tamanho correto, né? Na verdade é uma matriz nula com a quantidade de zeros correta que o produto de A vezes X tem. Né? Que ele tem, como A tem M linhas, então o resultado disso, quando a gente substitui por uma solução, ou mesmo por um elemento que está nas matrizes N por 1, vai ter M linhas também. Então, a quantidade de zeros que aparece na direita é a quantidade de linhas que a matriz A tem. Tá? Então, só para a gente não ficar carregando muito essa notação. Eu escrevi aqui uma vez na definição, mas depois a gente pode ser um pouquinho mais flexível com relação a isso.
E sem dúvida nenhuma, a principal importância da gente estudar os sistemas lineares homogêneos é justamente o fato de que eles têm uma excelente propriedade. O conjunto solução de um sistema linear homogêneo tem 3 propriedades fantásticas. A primeira coisa é que, assim, a primeira coisa que a gente observa num sistema linear homogêneo, né, que está sendo estudado nessa proposição, é esse sistema aqui, né, AX igual a zero. O S aqui é justamente o conjunto de solução desse sistema. Primeiro, ele sempre tem uma solução. Tá? Qualquer sistema linear homogêneo tem uma solução. Em geral, isso não é verdade. Você pode ter um sistema linear sem solução. Sem solução. É simples você montar exemplos disso. Agora, quando o sistema linear é homogêneo, ou seja, se do lado direito todos os termos de dependência são iguais a zero, aí, meu filho, não tem jeito. Você tem pelo menos uma solução. E essa é o que a gente chama de solução trivial, que é você tomar a matriz nula n por 1. Olha só, se você olhar para esse sistema aqui atrás, se todo mundo aqui for zero, vamos apagar, só para a gente não ter que escrever tudo de novo, vamos colocar zero aqui rapidinho. Coloca zero em tudo aqui, ó. É óbvio que primeiro, buscar uma solução é buscar elementos do corpo K que se encaixem em todas essas equações, né? Mas se aqui do lado direito tiver zero, observe que se você escolher x1 igual a zero, x2 igual a zero até o xn igual a zero, em qualquer equação dessa do lado esquerdo você vai ter zero. Então a igualdade obtida vai ser uma afirmação verdadeira. Então é claro que se você pegar essa matriz nula n por 1, já que você está pegando n incógnitas, né? Então você tem que fazer n substituições. Se você pegar o zero aqui na matriz n por 1k, isso daqui é uma solução do sistema linear homogêneo, sempre. Isso é trivial. E essa aqui é chamada de solução trivial. Tá? Essa solução que sempre existe, a solução nula, é o que a gente chama de solução trivial. Então, essa já é uma boa propriedade que os sistemas lineares homogêneos possuem. Sempre tem solução. Ela sempre tem solução, que é a solução trivial que está aqui elencada no item A. O 0 n por 1, que é uma notação para dizer que eu estou pegando a matriz nula com n linhas e uma coluna, satisfaz essa igualdade. É claro, se você pegar A vezes essa matriz, dá zero. Dá zero. Você vai ficar, quando você fizer o produto de matriz, vai resultar na matriz nula. Tá? Então o item A é tranquilo. Já é uma excelente propriedade. Outra coisa que um sistema linear homogêneo possui, uma propriedade excelente, é o seguinte, olha, se você conhecer duas soluções, a partir dela você monta uma terceira. E como? Você soma essas duas. Então, se você pegar duas soluções e somar, isso vai continuar sendo uma solução do mesmo sistema linear homogêneo. Tá? Então, assim, observe que esse conjunto, se eu olhar para a soma de matrizes, esse conjunto ele é o que? Ele é fechado para a soma. Ou seja, se eu pego dois elementos ali dentro e somo ali, com a operação que eu tenho no espaço de matrizes, essa soma continua ali dentro. Essa soma continua ali dentro. E o item C nos diz também que se a gente conhece uma solução, se eu pegar ela e multiplicar por qualquer escalar do corpo K, isso permanece uma solução. Então, de certa forma, o que nós estamos vendo no item C é que esse conjunto S ele é fechado para a operação dada pelo produto por escalar. Ou seja, se você pega um elemento qualquer do corpo e multiplica por uma solução, isso continua sendo uma solução. E, pessoal, é muito fácil provar esse resultado com os resultados que a gente tem agora. Aquela aula que nós fizemos ficou até um pouco grande, onde nós vimos várias propriedades que as operações de matrizes possuem. Ela é cansativa, mas agora, assim, ela faz a gente ganhar muito tempo. Porque tudo que a gente precisava para mostrar esse resultado em 2 minutos a gente consegue. Tá? Por quê? O item A eu já discuti com vocês, é absolutamente trivial. É óbvio. O item B, vamos lá, ó. A gente quer mostrar que se U e V pertencem a S, então a soma também está em S. Né? Então, olha só. Então você tem que se perguntar o que significa alguém estar em S e o que eu tenho que provar sobre U mais V para concluir que ele está em S. Bom, primeiro, dizer que U e V estão em S é dizer que U e V satisfazem a equação, ao sistema. Né? Então, assim, isso quer dizer que A vezes U é zero e A vezes V é zero. Então, por hipótese, A vezes U é o zero. Eu vou denotar aqui por M por 1, querendo dizer a matriz nula M por 1, com o coeficiente no corpo K. E A vezes V também é a matriz nula.
Tá? Agora, para você mostrar que U mais V está em S, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que quando eu pego a matriz A e multiplico por U mais V, resulta na matriz nula, M por 1. Mas vai ficar muito fácil, porque olha só, o que é A vezes U mais V? Nós já vimos que o produto de matrizes ele é distributivo. Então, A vezes U mais V é a mesma coisa que A vezes U mais A vezes V. Só que, por hipótese, isso daqui é zero e isso daqui é zero. Agora, quando você soma duas matrizes nulas, você chega na matriz nula. Então, A vezes U mais V é zero. Portanto, por definição, o U mais V pertence a S. Pertence a S. E o item C é tranquilaço também. Ó. Quando eu digo que o V está em S, por hipótese, A vezes V é zero. O que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que eu quero mostrar que o alfa V pertence a S. Mas isso se resume a provar que o A vezes o alfa V está em S. Então vamos lá. Vai ficar tranquilaço também, uma linha. A vezes alfa V, eu quero verificar que isso dá zero. Nós já vimos que quando eu pego uma matriz e multiplico por um múltiplo de uma matriz, esse múltiplo por um produto por escalar, eu posso colocar o alfa aqui fora, multiplicando, fazendo o produto por escalar pela matriz resultante do A multiplicado por V. Do A multiplicado por V. Agora, essa matriz A vezes V é a matriz nula. Isso aqui então vai ser alfa vezes 0M1. E é claro que alfa multiplicado via produto por escalar com a matriz nula, isso continua na matriz nula, né? O alfa vai entrar em cada coordenada aqui. Você vai ficar alfa vezes 0 em m coordenadas dentro do corpo K. Dentro do corpo K, alfa vezes 0 é 0. Então você vai ter m zeros. Logo você vai ter a matriz nula sobre o corpo K. Então, essa igualdade está nos dizendo que alfa V está em S. E isso fecha a demonstração dessa proposição. Então, olha só, 3 propriedades básicas fantásticas que qualquer sistema linear homogêneo possui. Sejam elas sempre tem uma solução, que é a solução trivial, é a solução nula. E esse espaço de soluções, ou conjunto de solução, é fechado para a soma de matrizes e é fechado para o produto por escalar. É claro que se você quisesse aqui enxergar o conjunto de solução como um subconjunto, né, se você chamasse S de alfa 1 até alfa n, se você olhasse para isso aqui dentro do produto cartesiano, tal que isso daqui acontece, ó, A alfa 1 até alfa n, isso é igual a 0, m por 1, essas mesmas coisas valeriam com a soma usual que nós temos no Kn, né, que é naturalmente induzida pela soma do corpo K, e o produto por escalar, que naturalmente isso daqui possui, induzido pelo próprio produto de K também. Certo? Então isso daqui seria fechado para essa soma em Kn, para quem já viu soma de vetores em Rn, por exemplo. Se o corpo K aqui fosse o R, então o S seria alguém que contém a origem do Rn, porque é o zero, né, ele tem a solução nula, e ele é fechado para essa soma usual do Rn e é fechado para o produto por escalar de um vetor no Rn ou por um escalar real. Só que isso vale para um corpo qualquer também, é bem simples de mostrar. Tá? Então, se você preferir usar essa linguagem do Kn, tanto faz, você vai chegar na mesma conclusão fazendo as devidas adaptações no conjunto S, enxergando dentro do Kn ao invés do espaço de matrizes, mas é a mesma coisa. Mais pra frente a gente vai voltar a falar de sistemas lineares homogêneos, mas agora a gente vai tentar fazer um estudo pensando em resolver um sistema geral, a princípio. Nessa proposição, a gente vai olhar para os sistemas lineares cuja matriz dos coeficientes é uma matriz quadrada. Então já não é tão geral assim, mas isso aqui vai ajudar a gente a fazer estudos depois, que envolvam sistemas que não são dados por uma matriz de coeficientes quadrados. Quando a gente diz que uma matriz dos coeficientes aqui é quadrada, a gente está dizendo então que eu tenho n equações e n incógnitas. Então é um caso particular muito importante em que o número de incógnitas coincide com o número de equações. E nós vamos ver que quando eu olho para um sistema linear n por n, né? Quando eu olho para esse sistema linear, que é o que a gente está estudando nessa proposição, ax igual a b, onde essa matriz A é n por n, então B também é n por 1, né? Está escrito aqui. A gente vai ver que caso essa matriz aqui seja invertível, caso a matriz A seja invertível, então não tem jeito. Esse sistema aqui sempre vai possuir uma única solução. Então observe como que a noção de invertibilidade de matrizes já nos ajuda a concluir algo acerca de soluções de um sistema linear associado a essa matriz.
Tá? Então, caso uma matriz seja invertível, toda vez que você tem um sistema linear onde a matriz dos coeficientes é quadrada e é invertível, então necessariamente esse sistema linear, além de ter uma solução, ou seja, ele é possível, mas não é só isso, ele tem uma única. Tá? Você não tem mais de uma, não tem como. Mais de uma distinta, duas distintas. Tá? E a prova é muito simples. Porque, na verdade, quando a matriz é invertível, eu posso falar no A-1, faz sentido, isso também vai ser uma matriz quadrada. E aí a gente tem explicitamente, parcialmente explícito, né? Depois a gente vai ter que discutir a respeito de como obter essa inversa. Mas aqui a gente não está discutindo como vai obter essa inversa. Mas já que essa inversa existe, a gente observa que A-1 vezes B necessariamente vai ser uma solução disso e ela vai ser a única. E ela vai ser a única, tá? Olha só. Se eu quero mostrar que A-1 vezes B, observe que isso daqui, eu vou até escrever porque vale a pena, ó. Observe que o A-1 vezes B, o A-1 é uma matriz N por N e o B é uma matriz N por 1. Então, o produto disso cai aqui, ó. Então, assim, isso daqui tem as credenciais necessárias para que agora a gente possa analisar se isso daqui é uma solução desse sistema linear ou não. Tá? Já que esse sistema tem, ele é N por N, então, para ser uma solução, tem que estar no espaço N por 1. Se não tivesse, não faria nem sentido tentar verificar se isso é uma solução ou não. Tá? Porque o produto de A vezes isso não iria estar bem definido. Agora, primeiro, é muito fácil mostrar que essa matriz coluna é solução disso, porque olha só, note que para eu mostrar que isso é solução disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o A vezes essa coisa e verificar se dá B, mas vai dar, olha aqui. O produto de matriz é associativo, graças a Deus a gente já provou isso, então isso aqui é A vezes A menos 1 vezes B. A vezes A menos 1, como eu estou numa matriz quadrada de ordem N, isso é a identidade, N por N, multiplicado por B, e a gente já sabe que a matriz de identidade multiplicada por qualquer coisa resulta nessa coisa. Então isso daqui implica que A menos 1B é solução. É solução do sistema, ou seja, a solução dessa equação matricial, AX igual a B. Então, assim, que é solução está provado. Agora a gente tem que verificar a unicidade. Para verificar a unicidade, a gente tem que provar que se eu pegar qualquer outra coisa que se atreva a ser solução disso, a gente acaba concluindo que essa coisa tem que ser igual a esse cara que é único, que a gente está querendo verificar que é único. Então, assim, para a unicidade, vamos pegar um elemento agora, qualquer, em N por 1K, que seja solução de AX igual a B. Por definição, dizer que uma matriz coluna é solução de AX igual a B é dizer que quando eu substituo, né, a incógnita X, que nesse caso é uma incógnita matricial, por V, isso resulta em B. Essa igualdade obtida é verdadeira. Só que a matriz é invertível. Eu quero mostrar que o V é A menos 1B. Se você tivesse lá nos números reais, e você chegasse numa equação assim, ó, 2x é igual a 1. Aí se você quisesse provar, por exemplo, que o x é 1 sobre 2, ou 2a menos 1 vezes 1, o que você faria? Você ia dividir por 2 aqui em ambos os lados, certo? Para isolar o x e ver o que dá do lado direito. Agora, no contexto de matriz, não é bem que você divide, mas quando você divide no contexto dos reais, você está multiplicando pelo inverso. É isso que você está fazendo. Então aqui a gente pode usar essa mesma filosofia. Se isso é igual a isso, caso eu multiplique ambos os lados pelo inverso, continua a mesma coisa. O produto é bem definido, né? Então apareceu aqui o A menos 1B. Só que do lado de cá, eu uso a associatividade. A menos 1 vezes A vezes V é igual a A menos 1B. Só que aqui, A menos 1 vezes A é a matriz de identidade, vezes V. E a matriz de identidade vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, olha só. A conclusão que a gente chega é que o V tem que ser o A menos 1B. Então, a unicidade está demonstrada. Tá? Então, está estabelecida a proposição que diz que se eu tiver uma matriz quadrada invertível, o sistema linear associado a ela, seja lá qual for o B do lado direito, vai ter uma única solução. E essa solução é dada precisamente pela inversa de A multiplicado por esse B. Então, se a gente criar algum método, obter algum método para obter a inversa de uma matriz, a gente sempre vai conseguir resolver esse sistema linear de maneira explícita. A gente sempre vai conseguir encontrar essa solução, desde que a gente consiga um método explícito para calcular a inversa de uma matriz, que ainda é um problema em aberto para a gente. Nós ainda não temos um método como esse agora, nesse momento do nosso curso. Nós vimos para a matriz 2 por 2, mas ainda é muito restrito, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver como
resolver esse problema. Na última aula nós tivemos um bom trabalho de falar de matrizes elementares. Quando eu digo bom, não quer dizer nem que foi uma boa aula, eu estou dizendo que é um trabalho grande, deu um grande trabalho falar de matrizes elementares, justamente porque a gente quer falar de escalonamento, né? De usar o escalonamento. Nós já falamos de escalonamento na última aula, mas assim, foi cheio de interesses. A gente não falou daquele monte de coisas porque a gente queria gastar o nosso tempo mostrando que toda matriz tem uma forma reduzida sem que a gente quisesse aplicar isso, né? Em várias coisas em matemática eu adoro fazer sem querer aplicar, mas aquela não é uma delas, né? É um pouquinho maçante. Mas é tão importante falar de matrizes elementares que num primeiro momento é um mal necessário, mas é tão necessário que deixa de ser um mal. Então, e aí a gente vai definir a partir da noção de matrizes elementares o que são matrizes equivalentes por linhas. Tá? Na verdade, a gente vai dizer que duas matrizes são equivalentes por linhas quando uma delas pode ser obtida da outra por um produto finito de matrizes elementares. Então elas são equivalentes por linhas quando uma pode ser obtida da outra a partir de um número finito de operações elementares que foram aplicadas na primeira. Só que quando a gente quer estabelecer teoricamente os resultados sobre escalonamento, a multiplicação de matrizes nos dá as ferramentas formais necessárias para estabelecer os teoremas. Se a gente não descreve as operações elementares via produto por uma matriz elementar, fica difícil de a gente provar os resultados rigorosamente. Tá? Então por isso que a gente insere as matrizes elementares para capturar a essência formal daquilo que a gente quer fazer. Então vamos definir o que a gente está querendo trabalhar. Eu garanto para vocês que o principal trabalho já foi feito na última aula, agora a gente só vai colher os bons frutos do que foi feito. Então para nós aqui, só para recapitular, eu estou num corpo K e eu vou pegar duas matrizes, M por N, tá? M é natural e N também, né? Acho que isso não precisa mais ficar escrevendo. Nós vamos dizer, eu vou escrever nessa ordem primeiro, mas aí depois a gente vai ver que a ordem não importa muito. Nós vamos dizer que A é equivalente a B por linhas, dessa forma, certo? Aqui leia-se A e B, nessa ordem por enquanto. Depois a gente não vai se preocupar com a ordem não. A e B são equivalentes por linhas, é isso que significa esse símbolo, tá? É só mesmo pra gente não ficar escrevendo isso aqui toda hora. Tá? Então eu estou estabelecendo, eu tô definindo uma relação, certo? Eu estou definindo uma relação no conjunto das matrizes, que é a relação de ser equivalente por linhas. Quase que eu entrego ouro aqui. É a relação de ser equivalente por linhas. Estão dizendo que A e B são equivalentes por linhas se existem um número finito de matrizes elementares, P1 até R. Aqui eu preciso, como eu vou multiplicar a esquerda, o M aqui, né? Então são matrizes quadradas, M por M, sobre o corpo K. Então se existem matrizes desse tipo, elementares, tais que B é obtida da matriz A, multiplicando por essas matrizes elementares. Eu gosto de colocar nessa ordem ER até o E1, porque aqui o índice vai dizer qual operação elementar eu apliquei primeiro, né? Então o E1 é a primeira operação elementar, é a primeira matriz elementar que eu aplico, depois vem o E2, depois vem o E3 até o ER. Mas assim, teoricamente falando, para estabelecer os resultados, tanto faz a ordem dos índices aqui. Então, você pode começar E1 até o ER também, que não vai fazer a menor diferença. Mas psicologicamente falando, eu acho mais agradável assim. Então o que a gente está dizendo é que A e B são equivalentes por linhas se a matriz B, então eu estou falando que a segunda matriz aqui, é obtida da primeira por meio de um produto finito de matrizes elementares. O que isso aqui está dizendo é que a matriz B é obtida de A por meio de R operações elementares que foram aplicadas na matriz A. Tá? E aí a gente define, para conforto nosso, que... desculpa, a gente define não, a gente já definiu. A gente prova que essa relação que nós acabamos de definir é de equivalência. Então, por exemplo, toda matriz A é equivalente por linhas a ela mesma, né? Bem trivial. Se A é equivalente por linhas a B, então B é equivalente por linhas ao A. Então você tem as operações elementares inversas. Isso tem a ver com o fato de que nós já provamos que toda matriz elementar é invertível e mais. Além dessa inversa existir para a matriz elementar, essa inversa também é elementar. E do mesmo tipo. Nós vimos, por exemplo, se ela for do tipo 1,
se ela multiplica uma linha por uma constante não nula, a inversa é obtida multiplicando pelo inverso dessa constante. Então, a inversa também é uma... Nós vimos isso, né, na aula sobre matrizes elementares. Então, do tipo 2, a inversa é ela mesma, então continua sendo uma matriz elementar. E do tipo 3, a inversa, se você multiplica uma linha por uma constante c e soma com outra, a inversa é a que multiplica essa mesma linha por menos c e soma com essa outra linha. Então também a inversa é uma matriz elementar e do mesmo tipo. Certo? O tipo é mantido. Né? O tipo ali eu inseri a definição só para facilitar a nossa comunicação. Então vai depender disso. No item C, a gente mostra que é uma relação transitiva, tá? Aqui é mais culturalmente, é mais uma informação cultural. Nesse primeiro momento a gente não vai usar tanto, mas eu acho que é interessante a gente observar que isso define, então, uma relação de equivalência. Certo? Então o item A é óbvio. Lembra que a matriz identidade é uma matriz elementar. Você pegou, sei lá, escolhe qualquer linha lá, você multiplicou por 1, pronto, não mudou nada. Então, assim, o item A é trivial. Se você pegar uma matriz qualquer, como A é igual a IN vezes A, aqui é IM, né? Porque eu preciso de multiplicar a esquerda por uma matriz elementar M por M. IM é elementar, pelo amor de Deus. Então, A é equivalente por linhas ao A. Tá aqui. Então, tranquilo. Item B. Então, vamos conversar sério agora. O item B, eu estou assumindo que o A é equivalente a B, né? Por linhas. Então, por hipótese, existem E1 até ER, M por M, elementares, tais que a matriz B é o resultado de aplicar essas matrizes elementares, multiplicar, né? Pela matriz A. Certo? Aí eu quero escrever o A como um produto finito de matrizes elementares vezes B, para poder observar que essa relação é simétrica. Bom, se a gente pegar a inversa dessa matriz, ela é invertível, né? Sim. Como E1 até ER são elementares, então E1 até ER são invertíveis. E isso implica em algumas coisas. Ó. Isso implica, primeiro, isso implica que E1 até, se eu multiplicar todas elas, lembra que o produto de matrizes invertíveis é invertível. Então, ER até E1 é invertível. Certo? E mais, a gente também tem isso daqui. Ó. A gente sabe que as inversas das matrizes elementares são elementares. Né? Então, por exemplo, E1 a menos 1 até o ER a menos 1 são elementares. São elementares. Por que isso aqui é importante? Porque se eu quero passar esse cara para o outro lado, ele precisa ter inversa. Ele tem. Isso aqui é invertível. Então, assim, o que vai acontecer? Ó? O A, quando eu multiplico à esquerda, tem que multiplicar do lado certo. Né? Produto de matrizes é delicado. Você tem que multiplicar do lado certo. Isso aqui vai ser o ER, E1 a menos 1, vezes B. Certo? Se eu multiplicar do inverso em ambos os lados. Só que a gente já sabe calcular a inversa do produto. A inversa do produto é o produto das inversas na ordem contrária. Então isso daqui vai ser o quê? Ó? Vai ser o E1 a menos 1 vezes o E2 a menos 1 até o ER a menos 1. Só que esses... isso aqui é vezes B, tá certo. Então olha só. A é obtido de B por um produto finito de quê? De matrizes elementares. Aqui, essas matrizes são elementares e o A foi obtido de B a partir desse produto finito de matrizes elementares. Então isso aqui implica que o B é equivalente por linhas à matriz A. Tá? Então essa relação de ser equivalente por linhas é uma relação simétrica. Isso se deve ao fato de cada operação elementar ter a sua operação elementar inversa, aquela que desfaz o serviço que ela acabou de fazer. Por fim, a transitividade. Então, por hipótese, essa daqui é mais tranquila. Por hipótese, existem
o A está relacionado ao B e o B está relacionado ao C. Né? Então, assim, existem E1, já vou escrever de uma vez para ficar mais prático. E1 até R, e aqui eu vou chamar de F1 até Fs, matrizes elementares M por M, tais que é o B, é o A relacionado ao B. Então, o B é obtido de A por meio desse produto, ER até o E1, A, e o C é obtido de B a partir desse produto, Fs até o F1. Aí vai ficar fácil, porque olha só, nessa segunda igualdade eu substituo o que eu tenho na primeira. Ó. O C é isso daqui, ó, Fs até F1, multiplicado. No lugar do B, eu posso substituir o que eu tenho em A. Então aqui vai ser o ER, E1, vezes o A, certo? Aonde essas matrizes aqui, ó, todas elas são elementares. Então, olha só, o C, a matriz C é obtida da matriz A por meio de um produto de um número finito de matrizes elementares. Então, por definição, a matriz A é equivalente por linhas à matriz C. Tá? Isso fecha, então, a demonstração dessa bela proposição que, agora sim, permite dizer que a relação de ser equivalente por linhas é uma relação de equivalência. Então, a gente pode falar que é a relação de equivalência por linhas. Né? A gente não vai ter risco aí de ter um choque, um conflito com a linguagem natural. E aí tudo isso que nós fizemos foi para a gente poder falar de sistemas. Na verdade, a gente poderia falar de sistemas equivalentes antes, não teria problema, mas a gente quer abordar a equivalência de sistemas a partir do escalonamento, né? Então, a partir de operações elementares. E a essência do processo de escalonamento é você olhar para o sistema original que você quer resolver, que você quer encontrar o conjunto de solução. Muitas vezes esse sistema tem muitos elementos não nulos, então fica difícil de você ver qual é a solução, abordar o problema. Então a ideia primeira é você simplificar esse sistema. É você, por meio de operações elementares, tornar esse sistema um pouco mais manso. Né? E manso, lê-se colocar zeros em posições estratégicas. Só que assim, você não pode operar de qualquer forma se você não quer mudar o conjunto de solução. Se o objetivo é encontrar o conjunto de solução do sistema original, você tem que ter certeza que as suas operações elementares não vão afetar o conjunto de solução. Ou seja, você quer chegar num sistema que tem o mesmo conjunto de solução. Certo? Você quer chegar num sistema mais simples de ser resolvido, mas que tenha o mesmo conjunto de solução. Então, primeiro agora a gente define, a gente dá um nome para isso. A gente dá um nome para esse fato de dois sistemas terem o mesmo conjunto de solução. Depois a gente vai provar que as operações elementares não alteram o conjunto de solução. Tá? Então a gente, quando olha para dois sistemas em que o segundo foi obtido do primeiro a partir de operações elementares, a gente tem certeza absoluta que esses dois sistemas obtidos têm o mesmo conjunto de solução. Então vamos pegar dois sistemas lineares aqui, ó, sejam A1 e A2. Para a definição, A1 e A2 não precisam ter a mesma quantidade de linhas, eles têm que ter a mesma quantidade de colunas. Então vou pegar uma matriz M1 com M1 linhas e sobre K, né, claro. E A2, uma matriz com M2 linhas. Para! Amor, tá gravando. Bota ele pra fora, mano. Vem, Dudu. Tô falando, cara que eu tô. Eu fiquei com um pouco tempo parado. Vai lá. Vou acabar lá. Falta muito? Um pouco. Não, muito não. São uns 10 minutos. B1 pertencente a M1 1K e B2 pertencente a M2 1K. Certo? Então a gente vai dizer, deixa eu só definir o conjunto de solução deles, só para a gente poder se comunicar melhor. Então, seja SI, que está contido no espaço N por 1, né? Por isso que o N aqui é o mesmo. O conjunto de solução do sistema AIX igual a BI, para todo I de 1 até 2. Isso aqui é só para a gente não ter que escrever duas vezes a mesma coisa. Então você coloca um índice ali e fica mais fácil de se comunicar. Então nós vamos dizer, agora sim a gente define o que são sistemas equivalentes. Né? São aqueles que o conjunto de solução são o mesmo.
Então dizemos que A1x igual a B1 e A2x igual a B2 são sistemas equivalentes se o S1 é igual a S2, certo? Se o conjunto de solução do primeiro sistema é igual ao conjunto de solução do segundo sistema. Então é isso que significa dois sistemas lineares serem equivalentes. E aí, sem mais delongas, indo para o que interessa, a gente mostra que nesse contexto, aqui eu vou olhar para duas matrizes de coeficientes com a mesma quantidade de linhas mesmo, porque a gente vai trabalhar com operações elementares. E eu estou olhando para esses dois sistemas aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui do lado o que a gente está olhando. A gente está olhando para um sistema A1x igual a um B1 e para um outro sistema A2x igual a B2. Então a gente vai mostrar, pessoal, que se a matriz aumentada desse sistema for equivalente por linhas à matriz aumentada desse sistema, então necessariamente esses dois sistemas são equivalentes. Então, essa proposição que a gente está provando mostra que as operações elementares realizadas na matriz aumentada de um sistema não alteram o conjunto de solução. Então, de fato, é uma maneira efetiva de simplificar o problema sem corromper a solução original, sem que a gente chegue em algo diferente do que a gente quer encontrar. Tá? A prova é simples, o mais difícil já foi feito por nós. Então vamos chamar aqui, ó, eu quero mostrar essa igualdade. Né? Então seja SI, que está contido no espaço de matrizes N por 1 sobre K, o conjunto de solução, do sistema AIX igual a BI para todo I de 1 até 2. A gente quer mostrar que o S1 é igual a S2, né? Bom, vamos usar a hipótese que a gente tem. Por hipótese, quando eu digo que esses dois sistemas são equivalentes, na verdade, quando eu digo que essas duas matrizes são equivalentes, por hipótese, existem E1 até ER, matrizes quadradas M por M, que é a quantidade de linhas da matriz e quantidade de equações dos sistemas envolvidos, elementares, tais que essa matriz aqui, ó, A2, B2, que é a matriz aumentada do segundo sistema, é precisamente aqui é o E1, eu coloco ER até o E1, né, tanto faz. ER até E1 vezes a matriz A1B1. A1B1, certo? Agora, como o produto de matrizes ele é coluna a coluna, né? Multiplicar essa matriz em cada coluna, a gente vai acabar concluindo então o quê? Ó? E que o ER1, essa matriz eu vou dar um nome para ela porque a gente só vai precisar que ela seja invertível, tá? É só isso que a gente vai usar agora. Então tome, para facilitar aqui, E vai sugerir que ela é elementar, né? O produto de matriz elementar não é elementar em geral. Então eu vou pegar C. Vamos pegar C, a matriz ER até E1, que é quadrada, M por N, e é invertível. Ela não é elementar, mas é invertível porque ela é o produto de matrizes elementares. Toda matriz elementar é invertível, então ela é um produto de matrizes invertíveis, portanto ela é invertível. Então assim, o que a gente tem? Ó? A matriz A2B2 é igual à matriz C vezes a matriz A1B1, organizado dessa forma. Agora, como o produto de matriz se dá em coluna, o C vezes isso daqui, ó, se você quebrar, por exemplo, se você quiser ser um pouquinho detalhista, vamos quebrar aqui assim, ó, se você escrever as colunas de A1 como assim, ó, A1 até tem N colunas, né? AN, e aqui depois disso tem a B1. Esse tracinho vertical não precisa se você não quiser, tá? Eu coloco só para diferença, só para separar onde tem coeficiente do sistema e onde tem termo independente. Mas no fundo você não precisa fazer isso se não quiser. Aí por definição isso daqui vai ser a matriz aqui, ó, CA1. Esse resultado é muito útil, né? CAN. Aí aqui vai entrar o CB1, certo? Aí aqui vai entrar o quê, ó? Essa matriz desse bloco é justamente a matriz C vezes A1. Que o A1 foi descrito em colunas dessa forma, certo? Aqui, ó, eu estou descrevendo ela em colunas dessa forma. Então,
Na verdade, a definição está aqui, ó. É só uma notação para essa matriz. Tá? E aqui tem o CB1. Então, quando você compara essas duas matrizes, lembra que matrizes são iguais quando seus termos correspondentes são iguais. E aí, de qualquer forma, elas vão ser iguais também quando as suas colunas são iguais. Então, o bloco A2 tem que ser igual ao CA1. Logo, o A2 é igual ao C vezes A1. E o B2 é igual ao... Ah, eu esqueci de multiplicar o C aqui, né? Então, C aqui, ó. CB1. Esse C é maiúsculo. CB1. Então, B2 é igual ao CB1. Certo? Então, vamos mostrar agora a equivalência que a gente quer. Vamos lá. Assim, dado um V matriz N por 1, a gente vai montar a sequência de equivalências que prova que esses dois conjuntos são iguais. Então, se o V pertence ao S1, quer dizer que o A1 vezes o V é igual a B1, certo? Aí, qual é a ideia? Como o A2 é o CA1, eu vou multiplicar por C em ambos os lados. Então, multiplicando por C em ambos os lados, CA1 V é igual ao CB1, certo? Só que o CA1 é o que? É o A2. O V continua aqui. E o CB1 é o B2, certo? Agora, observe que nessa ida a gente nem usou o fato da C ser invertível, né? Mas na volta a gente vai precisar. Porque olha só, por que vale a equivalência? Se o A2V é igual a B2, vale isso daqui, ó, porque o A2 é o CA1 e o B2 é o CB1. Então essa implicação vale. Agora, para essa volta que valeu, para a lei do cancelamento valer produto de matrizes, essa C tem que ser invertível. Porque fazer essa implicação contrária é multiplicar pela inversa de C em ambos os lados. Só que vale porque C é invertível. Então, como C é invertível, aqui, ó, como a C é invertível, essa volta aqui vale. E aí daqui para trás é por definição. Então, o V está em S1, se somente se... Esqueci da última implicação, né? Dizer isso daqui é equivalente a dizer que o V está em S2. Então, montamos essa sequência de equivalências que prova que o S1 é igual a S2 e que, portanto, se eu tenho matrizes aumentadas de dois sistemas que são matrizes equivalentes por linhas, necessariamente esses sistemas são equivalentes. E como um corolário disso, a gente conclui que se eu tiver dois sistemas lineares homogêneos, se as matrizes dos coeficientes são equivalentes por linhas, então esses... Opa, aqui não é equivalente por linhas, né? São sistemas equivalentes. Aí fica simples, é só a gente usar a proposição anterior, porque olha só, a gente já sabe que operações elementares não alteram a coluna nula, né? E aí o que vai acontecer? Por hipótese, existem E1 até o ER, matrizes M por M sobre K, elementares, tais que o B, por exemplo, é o ER até o E1 vezes A. Tá? Só que aí é simples, porque vai ficar fácil, porque ó, qual é a matriz aumentada desse sistema? É isso daqui, ó. Deixa eu comparar, vou comparar quem com quem. Tá, vou comparar assim, ó. A, pegar a matriz aumentada desse sistema. E o que acontece? Deixa eu apagar esse logo, colocar ele mais aqui em cima, ó. Eu quero mostrar, pessoal, que a matriz aumentada desses dois sistemas, as matrizes aumentadas são equivalentes por linhas. O que acontece se eu multiplicar essa matriz aumentada por ER E1? Nós já fizemos essa conta anteriormente. Isso daqui é precisamente, ó, aqui no primeiro bloco eu tenho o ER E1 vezes A, certo? E aqui eu tenho o ER vezes E1 multiplicado pela matriz nula, que aqui é uma matriz coluna, certo? Aí o que vai acontecer? Ó? Aqui, isso daqui é justamente o B, e aqui continua sendo zero. Essa é a vantagem de você trabalhar com sistemas homogêneos nesse contexto aqui também. Ali muda, né, o termo independente, em geral, né? Pode mudar, potencialmente muda, mas quando é o zero não muda. Então, olha só, isso aqui está dizendo que essas duas matrizes são equivalentes por linhas. Essa matriz e essa. Eu vou colocar assim, ó, em termos de símbolos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Essa matriz é equivalente por linhas a essa daqui, ó. Então acabou. Se essas duas matrizes aumentadas são equivalentes por linhas, é porque esses dois sistemas são equivalentes. Tá? O que conclui, vou colocar assim, ó, o que conclui a demonstração
usando o teorema ou usando a proposição anterior. Então, quando os sistemas lineares são homogêneos, basta que a gente tenha a equivalência por linhas entre as matrizes dos coeficientes. Não precisa olhar para a matriz aumentada se a gente não quiser. Tá bom, pessoal? Então, isso encerra essa primeira parte da aula de sistemas lineares. Na próxima aula, a gente continua falando de mais resultados clássicos dos sistemas lineares, especialmente conectando eles com os conceitos de matrizes invertíveis, e não vou falar mais para não estragar a surpresa. Então, todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.